Imagine acordar um belo dia, ir até a biblioteca, pegar um livro de matemática, ler com atenção e meses depois, no dia da prova, responder todas as questões com facilidade, até mesmo lembrando em qual página estava o conteúdo. Tudo isso sem nunca mais revisar ou estudar nada além daquele livro. Parece incrível, não é? Bom, definitivamente essa não sou eu. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a estratégia de estudo que me possibilitou ter boas notas como estudante na época da escola e ter boas notas como estudante durante a graduação. O método ele é muito simples e eficaz e fará com que você obtenha melhores resultados. Esse método serve para estudantes que ainda estão na escola, quanto para estudantes que já estão na universidade. E o método consiste em 4 passos. Para exemplificar esses 4 passos, eu vou considerar esse livro de equações diferenciais e álgebra linear. Suponha que eu quero aprender sobre transformada de Laplace. O capítulo 10 desse livro ele é dedicado às transformadas de Laplace. Então eu vou lá no capítulo 10, o livro ele começa a falar um pouco sobre o que é a transformada de Laplace, para que serve a transformada de Laplace. Eu vou para o primeiro passo, que é entender a definição. Aqui eu estou interessada em uma definição, mas eu poderia estar interessada em um teorema ou em aprender uma fórmula. Eu vou para o lugar do livro onde ele me diz o que é aquilo que eu estou tentando aprender. Eu vou para a definição 10.1.1, que me diz o que é a transformada de Laplace. Aqui o livro me apresenta a definição da transformada. O que eu vou fazer no primeiro momento é simplesmente ler a definição. Então eu leio a definição tentando absorver o máximo de conhecimento que eu conseguir, olhando para isso que eu quero aprender. Num segundo momento, mas ainda dentro desse primeiro passo, o que eu vou fazer é escrever essa definição. Então eu vou pegar um papel, um tablet, alguma coisa, para assimilar melhor o que ela está me dizendo. Então eu vou lá e vou copiar a definição 10.1.1. Esse é o primeiro passo. O segundo passo consiste em ir para os exemplos. O livro ele apresenta normalmente uma série de exemplos. Aqui ele apresenta 4 exemplos de como calcular a transformada de Laplace de algumas funções. Então ele me dá aqui a função constante 1, a função polinomial t, depois ele traz a função exponencial e a função cosseno. E eu vou ler esses 4 exemplos, ou seja, tentar entender como que o livro usou aquela definição para calcular a transformada de Laplace dessas 4 funções. Ainda dentro dos exemplos, eu vou simplesmente, se eu ainda não conseguir entender totalmente o que o livro fez, eu vou pegar os exemplos e vou copiar os 4 exemplos, tentando entender e justificar todos os passos que o livro fez para chegar naquele resultado. E ele faz uma série de cálculos para me mostrar como que ele chegou nesse resultado. Um próximo passo ainda dentro desse passo é, eu vou tentar reproduzir os cálculos dos 4 exemplos, mas agora sem olhar as minhas anotações e sem olhar o livro. Vou copiar o enunciado dos 4 exemplos e vou tentar resolver eles sozinha. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é o que eu chamo de buracos de conhecimento ou lacunas de conhecimento. Eu estou ali fazendo os exemplos, mas em algum momento o livro me disse o seguinte: nós temos uma integral imprópria. Só que esse é um assunto lá do cálculo 1, então vamos dizer que eu não lembro o que é uma integral imprópria, ou eu não lembro como calcular uma integral imprópria. Eu preciso preencher esse buraco do meu conhecimento para continuar adiante, para eu conseguir resolver transformadas de Laplace de algumas funções, porque a definição gira em torno de uma integral imprópria. O que eu vou fazer é, ou eu vou no Google, ou eu vou no meu caderno de cálculo 1, ou eu vou num vídeo curto do YouTube, relembrar o que é a integral imprópria. Ou se eu não sei especificamente resolver só essa integral imprópria, eu posso colocar em programas online como o Symbolab ou o Wolfram, que resolvem integrais, e descobrir como que eu resolvo essa integral específica, imaginando que a minha dúvida talvez não seja conceitual.
de o que é uma integral imprópria, mas sim como calcular essa integral imprópria especificamente. Não volte para o cálculo 1 e tente entender tudo sobre integral, porque senão você vai perder muito tempo, vai voltar lá, vai estudar tudo sobre integral, que é um conteúdo extenso, e na verdade o que você precisa é entender o que é integral imprópria. Mas você precisa ficar lá no cálculo 1, vamos dizer assim, até entender como calcular essa integral imprópria para que você consiga continuar no estudo da transformada de Laplace. Mas o objetivo é só preencher este buraco que apareceu e seguir adiante. Já o quarto passo é o passo dos exercícios. Os livros trazem uma série de exercícios ao final do capítulo. Aqui o livro traz 12 exercícios, até que não é uma quantidade tão grande de exercícios. E ele pede para usar aquela definição de transformada de Laplace, a definição 10.1.1, para resolver esses 12 exercícios. Por onde que eu vou começar? Eu vou começar pelos exercícios que se parecem mais com aquilo que eu já fiz nos exemplos e que eu estou assumindo que eu já entendi. Então eu vou para os exercícios e tento fazer algo muito parecido com o que eu fiz nos exemplos. O primeiro exercício, ele pede para calcular a transformada de Laplace da função t-1. Se a gente voltar nos exemplos, o segundo exemplo que o livro nos apresentou era calcular a transformada de Laplace da função t. As duas são funções polinomiais, são polinômios. Então, se parecem bastante. Então, faz muito sentido que eu tente agora fazer a transformada de Laplace da função t-1, porque ela se parece muito com aquilo que eu já entendi do exemplo. Imagine que o seu professor deu uma lista de 40 exercícios e que você não tem tempo para resolver esses 40 exercícios porque a prova está próxima ou porque você tem outras disciplinas para estudar. Em geral, os livros eles trazem os exercícios com uma ordem crescente de dificuldade. O que eu vou tentar fazer para esse caso específico aqui, mas aí você adapta para o que você estiver estudando. Esse caso específico de transformada de Laplace, o que eu quero calcular são integrais impróprias de funções. Então vamos dizer que desses 40 exercícios, eu tenho 10 exercícios que tratam de funções polinomiais, 10 exercícios que tratam de funções trigonométricas, mais 10 exercícios que tratam de funções exponenciais, e depois mais 10 exercícios que são combinações dessas funções, por exemplo. O que eu vou fazer no primeiro momento é, comecei pelos mais fáceis, que lembram os exemplos, só que aí eu fui percebendo que até o exercício 10 são só polinômios. Polinômios de graus diferentes, mas polinômios. Então vamos dizer que eu fiz 4 ou 5 desses exercícios e entendi como funciona a ideia de calcular a transformada de um polinômio. Eu vou passar para uma outra classe de funções, ou seja, eu vou para os exercícios a partir do 11, que falam de funções trigonométricas. Então eu vou fazer aquele exercício que lembram muito os exemplos que eu já fiz. Como, por exemplo, do 10 até o 20 eu vou ficar só com funções trigonométricas, eu vou ir tentando fazer os exercícios. Bom, esse aqui não se parece muito com o do exemplo, esse aqui parece que está bem diferente, esse aqui parece que tem alguma coisinha a mais. Eu vou tentar fazer aqueles que então são um pouco diferentes. Se eu percebi que com 4 exercícios eu já dominei a parte de calcular transformada de Laplace de funções trigonométricas, eu vou para uma outra classe de função e assim eu vou até chegar ao final da lista. E com isso, não necessariamente eu preciso resolver os 40 exercícios, porque pode ser que eu não tenha tempo para isso. Então pode ser que desses 40 eu consiga resolver 15 ou 20. Mas se eu entendi de fato o que eu estou fazendo e qual é o mecanismo para calcular a transformada de Laplace dessas funções diferentes, dessas diversas funções, com 15 ou com 20 exercícios, isso vai ser o suficiente. Então eu posso ir para o estudo de um outro conteúdo. Se você tiver tempo para fazer todos, faça todos os exercícios, porque eles são um treino. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, mais confiante e mais você desenvolve aquela técnica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você coloque esses 4 passos em prática e que eles de fato te ajudem a ter melhores resultados. Se você já é um aluno
de graduação e você tiver interesse em saber como estudar e ainda aproveitar aquilo que a universidade tem para te oferecer, eu vou deixar esse vídeo aqui na tela onde eu falo sobre isso e ele pode te ajudar também.